Queridos, eu começo hoje uma trilogia. Trilogia é uma sequência de 3 pregações, ou 3 outras coisas que sejam, né? Uma trilogia em que nós vamos dialogar um texto literário ou um texto filosófico, que eu escolherei com bastante cuidado. Vamos dialogar com um texto bíblico. Por isso essa trilogia se chamará Diálogos. Os irmãos podem ficar completamente tranquilos, porque eu sou um cristão autêntico. Eu amo o Senhor verdadeiramente e amo a sua palavra que Ele nos revelou, né? E por isso, os textos que eu leio, os textos que eu estudo, de outra ordem que não seja da Bíblia, são textos que contribuem para a compreensão maior da vontade de Deus. Nós entendemos que Deus, ao longo de toda a história, Ele falou de diversas maneiras e pela boca de muitos profetas. Não reduza o falar de Deus, tampouco não reduza a revelação de Deus à Bíblia Sagrada. E com isso não há nenhum desprezo à Escritura. Há tão somente um reconhecimento de que Deus é maior do que a Escritura. De que antes de haver Escritura já havia Deus. Deus a palavra de Deus é eterna. E aprove, portanto, Deus se revelar de várias maneiras, falar por vários profetas, de muitas maneiras possíveis, e que nos últimos dias, como diz Hebreus capítulo 1, versículo 1, Ele nos falou então pelo Filho, pelo seu Filho encarnado. Mas com certeza há muitas coisas que nos ajudam, nos orientam, nos faz perceber melhor a vida, perceber melhor a criação de Deus e perceber melhor o próprio Deus. Então começaremos hoje essa trilogia. De repente essa trilogia se transforma numa outra coisa, talvez venham mais mensagens, não sei. A princípio eu tenho no meu coração 3 ministrações. Hoje a primeira, cujo tema é a parábola do semeador e a alegoria da caverna. Já falei dessa alegoria aqui outras vezes, não pretendo explorá-la minuciosamente, mas apenas abstrair o que há de essencial. A alegoria da caverna está no 7º livro do livro maior, chamado A República, de Platão, grande filósofo do 4º século antes de Cristo, da era da Grécia clássica. E esse livro, A República, um dos livros mais complexos de Platão, e ele é todo dividido por livros. Então, em um desses livros, desse maior livro que é A República, nós temos então o capítulo 7º, que contém a parábola, é uma alegoria da caverna, que é uma parábola que ele criou para ensinar-nos algo. E vamos dialogar, portanto, essa alegoria da caverna com a parábola do semeador, e, portanto, estaremos tratando de 2 parábolas. As parábolas, elas têm uma importância tremenda, porque a parábola faz uso de imagens, de figuras, que você pode construir na sua mente, na sua ideia, para compreender verdades muito profundas, verdades grandes, essenciais, que dizem respeito ao nosso ser, ao nosso coração, que dizem respeito a Deus, à sua vontade. E, portanto, fazer uso de parábolas é um uso pedagógico, é um uso que nós fazemos de uma comparação, de uma ilustração, para entendermos aquilo que de fato queremos entender, ou precisamos de entender. E não raras vezes uma figura, uma parábola, uma comparação, fala muito mais do que palavras, não é? Interessante que Platão, ele foi um grande filósofo, muito preocupado com a educação. O que se chama na Grécia antiga, ou na Grécia clássica, de paideia, significa a educação do homem integral. Então, desde a época da Grécia clássica, já se pensava que o homem precisa de ser educado.
Ser educado, inclusive, é uma palavra bíblica. Está lá no livro de Tito, quando Paulo diz a Tito que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a fim de nos educar. A graça nos educa. A palavra educar, exducare, do latim, significa conduzir por um caminho para fora do nosso mundo egoísta, do nosso coração egoísta, de uma vida voltada para si mesmo, em detrimento do outro, em detrimento do cosmo, que é a criação de Deus, em detrimento do mundo, em detrimento do próprio Deus. Então, já se falava na Grécia dessa educação do homem integral. Quando diz do homem integral, quer dizer que o homem deve ser completamente espírito, alma e corpo completos. Não seria essa também a mesma ideia quando Paulo diz aos Tessalonicenses, na primeira epístola, capítulo 5, versículo 23, quando ele fala: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, há uma preocupação e há também um desejo divino de que o homem ele seja completamente ganho pela verdade, que o homem seja completamente tomado pela verdade. A parábola do semeador fala sobre a verdade. A alegoria da caverna também fala sobre a verdade. Agora, essas duas parábolas e a mensagem dessa noite se situa no nosso contexto atual, num tempo muito problemático. Eu sou uma pessoa extremamente, como eu posso colocar, eu tenho uma dor profunda no meu coração quando eu penso no nosso tempo. Eu tenho um choro no meu coração quando eu penso na nossa época, quando eu penso na nossa nação, no nosso povo, nos homens da atualidade, porque nós percebemos que, a despeito de vivermos nós no terceiro milênio, ou que seja no ano de 2020, 2000 anos depois de Cristo, nós vemos o quanto que os homens, eles deixaram de desenvolver uma consciência, de alargar sua consciência segundo a verdade, segundo o Evangelho. Percebe-se não somente no âmbito de uma educação formal, acadêmica, mas sobretudo me entristece quando se percebe que, a despeito de todo o labor que grandes homens ao longo da história da igreja sofreram e nos legaram tantas verdades preciosas, tantos livros escritos, tantas pregações que foram ministradas, quantos mártires não entregaram suas vidas, Eles foram mortos, foram esquartejados, foram crucificados, foram queimados, e nos deixaram legados de grandes verdades. Hoje mesmo o Ministério de Volta à Palavra, tão empenhado em trazer uma palavra pura, uma palavra rica, uma palavra esclarecedora, uma palavra que tenha uma importância em nossas vidas, uma importância humana, uma importância espiritual. Mas, a despeito de tudo isso, percebe-se que os homens, não poucos, uma grande maioria, e sobretudo cristãos, inclusive, que vivem na ignorância, aqueles que não entenderam nada absolutamente, não entenderam nada do Evangelho, embora tenham lido a Bíblia 30, 40 vezes, e alguns até que entenderam alguma coisa, mas o conhecimento intelectual, aquele conhecimento que não lança raízes profundas no coração e na alma, não tem o poder de transformar ninguém. Eu falo, portanto, de um conhecimento intuitivo, do Espírito. Para tanto, é preciso que todos nós amemos profundamente a verdade. É necessário que o homem tenha um desejo ardente pela verdade. E talvez a nossa grande dor seja exatamente a percepção, ou a causa da dor é a percepção de que os homens, me parece que não desejam tanto. Nós acreditamos com tanto afinco em tantas coisas, em tantas conversas,
Mas quando o assunto é a verdade, parece que há um empecilho, parece que há uma barreira muito forte, há uma fortaleza muito grande. O quanto que o engano tem pragmaticamente mais força para aderir pessoas a si, trazer pessoas a si. Mas é possível que a palavra de Deus, uma vez lida, compreendida, ela pode fazer a diferença em nossas vidas, se nós desejarmos pela verdade. A alegoria da caverna se situa também nesse mesmo sentido. Platão, preocupado com o homem quanto ao conhecimento, quanto ao seu crescimento para compreender as coisas eternas. Platão é um idealista, é alguém que pensava no divino. Embora você não encontre em seus escritos o termo Deus, mas sempre que você encontrar o termo o belo, a beleza, ele está falando do eterno, ele está falando do divino. E então, num certo diálogo que ele fazia com um tal de Glauco, um suposto irmão de Platão, ou melhor, Platão narrando, narrando, dando voz a Sócrates. Sócrates estaria num diálogo com Glauco, um suposto irmão de Platão. Diz que Sócrates diz as seguintes palavras, presta atenção: imagine uma caverna subterrânea. Esta é a parábola. Uma caverna muito profunda, e ali dentro existem centenas de homens e de mulheres, todos com o rosto voltado para uma parede. E esses homens estão todos algemados com grilhões no pescoço, nas pernas, nas mãos. Eles estão ali presos. É como que eles ali já nasceram ali dentro, eles sempre estiveram ali dentro daquela caverna. Por detrás deles, diz a parábola, a alegoria da caverna, haveria uma grande fogueira. Uma grande fogueira que fazia uma semiluz dentro daquela caverna. E diz que por detrás desse muro, portanto, passava pessoas carregando sobre a cabeça vasos, jarros, estátuas de homens, de modo que aqueles que estavam ali amarrados, com o rosto voltado para aquela parede, eles só podiam ver as sombras dessas pessoas que passavam por detrás dessa parede, sombras essas que eram possíveis por causa da fogueira que fazia aquela luz, e então criava aquela sombra, e portanto todos aqueles que estavam ali algemados, amarrados, agrilhoados, eles só podiam ver sombras. E quando aquelas pessoas que transitavam atrás do muro, conversavam, falavam, a caverna também deformava a voz, porque cria aquele eco. Então veja que Platão, aqui ele trabalha com duas figuras: a figura da sombra, que é a deformação do ser, e a figura do eco, que também é a deformação da voz. E ele diz: imagine que todas essas pessoas, ao longo de toda a sua vida, eles somente ouviram vozes como ecos, e só viram coisas como sombras. E a pergunta primeira que surge é: ora, qual é a impressão que essas pessoas têm da verdade? Senão que para eles que ali estavam naquela caverna, a verdade eram aquelas sombras, e a verdade eram aquelas vozes. Ou seja, não passava jamais pela mente de nenhum daqueles homens absolutamente a possibilidade de que houvesse outra coisa senão sombras e ecos. E para eles, portanto, para aqueles homens, tudo aquilo era a verdade. Eles tinham aquilo por verdade. Eles criam piamente que tudo o que existia, tudo o que havia, eram sombras e ecos. Na segunda parte da parábola diz que um certo indivíduo que lá estivera amarrado, ele consegue se desvencilhar daqueles grilhões, e então ele começa um processo de saída daquele lugar. Mas imagine que se a pessoa está há tantos anos numa única posição, a pessoa fica um tanto com dormência nas mãos, nos pés, não fica? Nas pernas, no pescoço. Então, imagine agora a dificuldade dessa pessoa, preste atenção, de se desvencilhar desses grilhões.
Ou seja, não é sem esforço que alguém vence aquela condição. Mas jamais alguém poderia tentar sair dali, ou sequer pensar em sair daquele lugar, se antes não surgisse nele uma dúvida. Para você que gosta somente de certezas, aprenda isso. A dúvida é algo necessário para que você seja despertado para alguma coisa que você não conhece ainda. Porque se você só tem certezas, você está fadado para a sua vida inteira ficar engessado naquelas supostas mesmas e únicas verdades. Mas de repente alguma coisa começa a se mover no coração daquele indivíduo, uma dúvida sobe a cabeça, uma intuição, alguma coisa começa a dizer, olha, pode haver alguma coisa a mais do que isso. E ele, portanto, começa a se desvencilhar, ele consegue se desvencilhar, mas eu fico imaginando agora a dor, a dificuldade de ele então se levantar, esticar os braços, as pernas e começar o processo de saída daquela caverna. Então é um processo doloroso. E você deve saber de uma coisa: o conhecimento da verdade é um processo doloroso. Ninguém conhecerá a verdade sem sofrer profundos golpes nos seus dogmas, nas suas doutrinas. Porque muito do que nós recebemos são doutrinas humanas, são dogmas humanos, inventados, criados, não raras vezes, por homens perversos, para manipular a sua vida financeira, manipular o seu tempo, manipular a sua família, seu casamento, manipular a sua história. Mas então começa aquele homem a sair com muita dificuldade. Imagino que de longe ele percebe que existe uma luz que não é a luz da fogueira, porque seria a entrada da caverna. Ele consegue chegar até a entrada da caverna, ou a saída que seja. Agora, quando aquela luz externa toca seus olhos, eu pergunto, o que acontece? Aquela pessoa que viveu a vida inteira naquela escuridão, quando a luz do sol intensa, aquela luz meridiana toca os olhos, eu pergunto, não cega imediatamente? Nos primeiros momentos, não é certo que ele perde completamente a visão? Não nos lembra Saulo de Tarso, que por julgar que tinha uma visão clara acerca da verdade, porque ele era um grande rabi, um grande mestre, educado na escola, numa das escolas de Israel, aos pés de Gamaliel. O que aconteceu quando ele se deparou com a verdade? Diz a Bíblia que ele caiu prostrado e ficou cego, porque a luz maior sempre tirará a luz menor. Agora, tão logo ele vê aquela luz do sol, voltando para a parábola ou a alegoria da caverna, aquele indivíduo vai ter que agora se acostumar com aquela outra luz. Tão logo ele se acostuma e ele sai da caverna, ele enxerga um mundo belo. Ele percebe que nesse mundo fora da caverna, não tem uma luz como a da fogueira, mas tem a luz do sol. Perfeita, bela, que aquece, que nutre, que tem seus raios. Ele percebe riachos, pássaros, animais de toda espécie, toda a biodiversidade na sua frente. Ele fica encantado, agora no âmbito ainda da alegoria, daquela realidade, porque ele descobre que o que ele viveu, o que ele viu, o que ele sabia lá da caverna, não era a verdade. Mas agora o que passa no coração de uma pessoa dessa? O que vocês imaginam? Ele tem duas opções: ou viver agora naquele mundo paradisíaco fora da caverna, na alegria, da satisfação, no gozo de tudo o que há de bom, ou retornar à caverna para tentar convencer, pregar, ensinar todos os seus irmãos que estão ali dentro, mostrar para eles o quanto que eles estão enganados com aquela caverna. E então ele decide voltar. No âmbito da parábola, ele decide voltar, e quando ele volta, que ele fala para os irmãos dele: pessoal, vocês não sabem,
Pelo amor de Deus. Gente, existe um mundo maravilhoso lá fora. Um mundo belo. Uma coisa linda, maravilhosa. E talvez ele tivesse feito toda uma narrativa de como era o sol, as aves, os pássaros, os peixes, as águas e tudo mais. Mas eu pergunto, qual é a recepção que ele tem dos seus irmãos? Seus irmãos acreditam? Fala, que maravilha. Então vamos lá todo mundo, vamos nos desvencilhar e vamos? Ou será que ele sofre uma resistência? Ou será que as pessoas falam assim, ô camarada, você ficou louco? Você não sabe que a verdade é isso aqui? É essa semiluz, são essas sombras, são esses ecos. Isso é a verdade. Porque os nossos pais que viveram aqui dentro, eles viveram isso, nos ensinaram isso, e eles morreram e nos legaram. Mas os pais dos nossos pais também viveram, todos disseram. Poxa, se todos dizem a mesma coisa, como é que é somente você que descobriu essa façanha, essa grande coisa, essa grande visão? Certamente iriam taxá-lo de herege. A explicação da parábola se desdobra em 3 pontos. O âmbito da parábola é apenas uma representação. Olha o que Platão quer dizer. Aquela caverna representa o homem que não existe ainda, o homem que apenas vive, porque ele está ali no seu mundo interior, das construções, das ideologias, dos dogmas. Ele não saiu de si ainda para conhecer algo que seja maior do que ele próprio. Ele vai dizer que esses homens que estão aqui na terra, e aí de repente na explicação, a terra onde nós vivemos seria um mundo de sombras e ecos. Já observaram que tudo que nós amamos, ou aquilo que nós mais amamos, é passageiro? Sim ou não? O que você acha mais belo é aquilo que passa. Puxa vida, aquilo que nós mais desejamos é aquilo que é transitório. Tudo que nós temos aqui nessa nossa existência terrena e passageira é como sombras e ecos, porque não é eterno. As pessoas não amam nem mesmo as coisas passageiras, que são melhores que outras coisas passageiras. Me parece que quanto mais o tempo passa, mais o homem se degrada, menos ele consegue apreciar uma coisa bela. De sorte então que, segundo Platão, esse sol que nós temos, que nos ilumina, representaria no âmbito da parábola a fogueira. O que ele quer dizer com isso? Que existe algo maior do que tudo isso que nós aqui vivemos e vemos e experimentamos. Existe algo superior a este mundo. Existe acima de todos nós o belo, o divino, o segredo, o mistério, Deus. E esses homens, portanto, todos nós vivemos aqui como que algemados, porque nos algemaram desde o nascimento. A escola nos algemou com uma educação frágil, uma educação que não educa, ensina-nos a contar números e a juntar letras somente. A religião nos aprisionou com muitos grilhões, muitas mentiras, muitos enganos, com muitas fábulas. Nossas famílias, orientadas pela igreja, seja ela qual for, também nos colocaram muitos grilhões. E quando eu falo igrejas, entenda vocês todos, eu não me refiro à igreja de Jesus Cristo. Nunca faria isso. Eu falo igrejas enquanto denominações. Nunca confunda igreja com denominação. Embora usemos o nome igrejas no plural para se referir às muitas denominações, mas são muitos enganos com que nos algemaram, nos amarraram. Agora, para você poder vislumbrar uma verdade eterna, que seja bela, maravilhosa, libertadora, você vai ter que percorrer um caminho de muitas dores. Não é fácil você tocar a verdade. Não é simples. A verdade em si, ela é muito bela e ela é muito simples. O problema é o nosso coração em relação à verdade.
O problema é quando você vê algo imediatamente diferente do que você ouviu, do que você fez a vida inteira, logo você já nem quer dar ouvidos. Você não se dá o trabalho de procurar ouvir, de procurar entender, de procurar perceber, de ler mais. Não, nós somos preguiçosos, nós somos acomodados, nós preferimos ficar numa caverna com os grilhões, porque o nosso corpo já está adaptado àquela posição, àquela semiluz, àquelas sombras, àqueles ecos. Sair da caverna dá trabalho, é doloroso, vai ter que requerer de você firmeza, decisão, vontade, labor, sobretudo, amor à verdade. Estamos diante de um problema. O problema da verdade, não que ela seja em si mesma um problema, mas a minha relação com ela é um problema. Não é sem razão que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12, ele diz que porque Deus envia o espírito do erro, para que os homens deem crédito à mentira, porque eles não amaram a verdade. Entenda o que Paulo está dizendo. Quando diz Deus envia, você deve entender sempre, Deus permite. Alguém pergunta, mas por que há tanta mentira nesse mundo? Por que Deus não impede que a mentira se propague? Por que Ele não dá um basta? Alguém já se perguntou isso alguma vez? Por que Deus não resolve esse problema do engano logo que resolve? É porque os homens amam a mentira. Então Deus permite que a mentira, o engano prospere. Ele permite que o engano seja propagado, para que aqueles que amam a mentira, apegando-se a ela, agora possa haver um fundamento legal para que esses homens recebam o justo juízo divino. Ou seja, nenhum homem poderá dizer assim, mas é porque eu fui enganado, me enganaram. É verdade que te enganaram, mas também é verdade que você amava o engano. É verdade que você não amava a verdade. É certo que nós nascemos numa caverna, que nos agrilhoaram completamente, mesmo sem nós sabermos ou querermos. Mas se você ama a verdade, você, e só você, poderá experimentar a libertação na busca pela verdade. Lembre-se de uma coisa, coloque definitivamente no seu coração, Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu recebo e-mails e WhatsApp diariamente de muitas pessoas com toda sorte de problema que vocês imaginarem, ou que vocês não imaginam. Cada pessoa tem uma história diferente, cada um tem um problema que você não é capaz de imaginar, e se você ouvir, você fica chocado com tantos problemas, e todas elas querem uma solução. Pastor, qual é a solução? E eu falo, eu não tenho solução. Se eu tivesse, você estaria totalmente livre. Agora, existe um caminho. Jesus disse, você quer ser livre? Você quer ser livre? Deve conhecer a verdade. Não há salvação, não há redenção, não há libertação enquanto você não conhece a verdade. É a verdade que mostra que tudo que você sofre é em consequência de um engano. Todos os males do universo são causados por uma mentira, por um engano. E quando essa mentira, esse engano é acolhido no coração, ele faz germinar no seu coração todos os males dele provenientes. Quando Cristo diz, e conhecereis a verdade vos libertará, Ele está dizendo exatamente, você precisa conhecer a verdade. E só pode conhecer a verdade se você amar a verdade. Agora, abra sua Bíblia comigo, preciso que vocês leiam comigo João capítulo 1. Estou me encaminhando para a parábola do semeador, mas preciso fazer um pano de fundo antes de chegarmos nela.
Capítulo 1 de João. Estamos fazendo a transição da alegoria da caverna para a parábola do semeador. Pastor, mas a parábola do semeador é em Mateus, você mandou abrir em João. Mas é a transição, até chegar lá, há um caminho. Leia comigo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 2, ou 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. Ele, João Batista, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Olha que porção maravilhosa, porque essa porção, ela diz: ainda que os homens criados por Deus, criados pelo verbo, criados pelo Logos, tenha se enveredado por um caminho de engano, de trevas, que está lá em Gênesis capítulo 3, a própria luz, que é Deus, veio visitar a humanidade. Então vamos ver o versículo 14, diz: e o verbo, esse verbo que é a luz, se fez carne e habitou entre nós. Cristo, portanto, como a luz, essa luz que traz o conhecimento da verdade, essa luz que revela a verdade, essa luz que é a própria verdade, ela entra no mundo, ela vem ao mundo. Mas o que é dito aqui no capítulo 1? O que acontece quando essa luz entra no mundo? Olha o versículo 9. Versículo 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Capítulo 3 do Evangelho de João ainda vai dizer, um outro texto, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, a luz veio, essa luz é o próprio Cristo. Ele é a verdade. Em todo o seu viver humano, essa luz brilhou e resplandeceu. Em todo o seu falar, em todas as suas pregações, nas suas parábolas, nos seus milagres. Ele veio dizer para o homem, para que os homens saiam das trevas da sua ignorância, que abandonem um mundo de sombras, de ecos, representados nas páginas do Antigo Testamento, inclusive em relação à verdade, e que os homens agora cruzem para a verdade, que os homens atravessem agora para ter uma experiência real com a verdade, que só pode ser dentro de si, nunca uma verdade por meio de coisas. Basta lembrar o texto de João capítulo 4, quando a mulher samaritana fala: Senhor, onde eu devo adorar, em Gerizim ou em Jerusalém? Ela queria saber do lugar, das coisas, dos ritos, dos sacramentos. Jesus fala: não, nem em Jerusalém, nem em Gerizim. Pode tirar. Se não é Jerusalém nem Gerizim, que dirá qualquer outro lugar, qualquer outra coisa. É em espírito e em verdade. A grande questão é que os homens, ao se depararem com a luz, eles se retiram. João capítulo 8. Quando aquela multidão levou aquela mulher pega em flagrante ato de adultério. Não quero me deter nesse episódio, mas só lembrar os irmãos. Eles estavam em trevas, porque eles diziam: mas aqui está escrito. Eles tinham um certo conhecimento da lei. Dizia que a mulher tinha que ser apedrejada, mas aquilo era ignorância, por não discernirem o espírito da lei. Porque a lei não veio para condenar uma mulher, a lei veio para colocar em condenação todos os homens.
mas não para condená-los, mas para gerar nele o sentimento de culpa, de condenação, para que o homem quebre o seu orgulho e se sinta então carente de redenção e clame por um Salvador. O papel da lei é pedagógico, mas Jesus então falou: eu vou iluminar a consciência dessas pessoas. E ele disse: quem dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Isso foi uma luz que brilhou dentro deles, porque logo eles olharam para si e viram que eles eram tanto quanto aquela mulher, se não piores do que ela. O resultado, o que deveria acontecer? Eu imagino, teoricamente, largarem as pedras e se prostrarem diante do Cristo e falar: ó Senhor, tem misericórdia dela e tende misericórdia de nós. Mas o que acontece? Eles soltam as pedras, mas eles se retiram um a um. Eles se retiram. Fica somente a mulher. O versículo 11 é o último versículo de João capítulo 8. O 12, que é o seguinte, diz assim: de novo lhes falava Jesus: eu sou a luz do mundo. Ou seja, naquele momento, com aquelas palavras, com aquele gesto, a luz brilhou na mente, na consciência, no coração daqueles homens. Mas eles, por amarem mais as trevas do que a luz, retiraram-se. Quando Cristo disse para aquele jovem rico: você anda segundo os preceitos da lei? Ando desde a minha meninice. Jesus falou: mas se queres ser perfeito, vende tudo o que tem, dê aos pobres e segue-me. Naquele momento a luz resplandeceu na consciência daquele jovem. Mas o que é dito sobre ele? Que ele se retirou triste. O que você faz diante da verdade? O que eu faço diante da verdade, que é o Evangelho, que é Cristo? Agora, o fato de nós, não raras vezes, nos retirarmos entristecidos, ou mesmo que você permaneça sentado num banco, numa cadeira de igreja, o se retirar triste não é um gesto que se faz exteriormente, mas é um gesto, uma atitude do coração. É aqui que eu resisto à verdade. Não é porque eu deixo de ir no lugar e vou para outro, ou deixo de ir em todos, que eu estaria fugindo da verdade. Você pode ser como um grande fariseu dentro da religião judaica, lendo a escritura hebraica todos os dias, ensinando todos os sábados nas sinagogas, e não amar a verdade. O fato de você ter uma religião, ter uma igreja, uma denominação, não é prova nem garantia que você ama a verdade. O intuito dessa mensagem é fazer você se mexer em direção à verdade, você no seu coração, tomar uma decisão pela verdade. O problema está dentro do nosso coração. E aí nós chegamos na parábola do semeador, que fala sobre a revelação da verdade, fala sobre os tipos de corações em que a palavra da verdade é lançada, e fala dos obstáculos que estão dentro de nós, que são os verdadeiros motivos porque nós rejeitamos a verdade. E eu quero ser repetitivo, mas com toda convicção de que é necessário que assim seja. Quando eu digo rejeitar a verdade, não significa que você seja um ateu. Você pode confessar as mais belas verdades com seus lábios e não amá-las no seu coração. Porque a verdade está para o seu viver e não para a sua teologia. A pregação é necessária, eu sei que é necessária, mas a pregação pela pregação não serve para nada. A pregação serve primeiramente para me converter e para converter a outros. A parábola do semeador se encontra em Mateus capítulo 13. Mas se eu falar da parábola imediatamente, vocês talvez não entendam a profundidade dessa parábola. É preciso nós caminharmos do capítulo 1 até o capítulo 13. Mas eu vou ser muito breve, fiquem tranquilos. O capítulo 1 de Mateus começa com a genealogia. Olha que coisa interessante. A genealogia de Mateus
ela começa com dois grandes nomes e vai até Cristo. Os dois grandes nomes são Abraão e Davi. Porque a genealogia do Evangelho de Mateus é como que quisesse demonstrar que Jesus é o verdadeiro Messias, por ele pertencer verdadeiramente à linhagem de Abraão e à linhagem de Davi, que é a linhagem da raça eleita e a linhagem da realeza, do trono, do rei. Então imagine só que ele começa, Mateus, com essa grande genealogia, capítulo 2, nós temos o nascimento de Jesus, capítulo 3, começa ali o seu batismo, o seu ministério, capítulo 5 e 6 e 7, o grande sermão da montanha, capítulo 8, Jesus Cristo cura o leproso, capítulo 9, então, ele ressuscita a filha de Jairo, capítulo 10, ele envia os 70 naquela missão, capítulo 11, nós vamos encontrar aquelas belas palavras de Jesus convidando as pessoas ao descanso que é o próprio Cristo. Capítulo 12, o capítulo que precede a parábola do semeador. Acontece algo extraordinário. Eu não tenho como ler o texto é longo, mas vocês poderão fazer a verificação em casa. No capítulo 12, Cristo, ele cura um homem que trazia duas deficiências oriundas de um espírito maligno. Preste atenção. O homem era mudo, surdo. Um homem que estava possesso de um espírito imundo. Jesus então cura aquele homem. Aquele homem é liberto daquele espírito maligno que o possuía e adoecia os seus ouvidos e a sua língua. Um homem que estava impedido pelos sentidos de que nele penetrasse a palavra para libertá-lo. Esse é o significado. Mas quando Cristo cura então, foi algo tão grande, algo tão fantástico, que isso gerou os ciúmes na parte dos líderes da religião judaica, que logo começou um conflito, começou a contender com Cristo, e como eles não podiam fazer nada porque o povo era atraído a Cristo, eles arrumaram um álibi. Atenção pessoal, olhem para mim. Qual álibi? Eles disseram, este homem realiza coisas em dia de sábado. Olha a ideia. Este homem se declara filho de Deus. Ora, ele faz coisas que não é possível. Essas obras ofendem a lei de Moisés. Ele é um transgressor da lei de Moisés e, portanto, esse homem não pode ser de Deus. Esse homem não pode ser de Deus. Alguém teria perguntado, mas como pode ele não ser de Deus? Se ele faz prodígios tão grandes, ele acabou de curar um homem mudo, surdo. O homem estava possesso de um demônio e esse Jesus o libertou. Como pode Jesus não ser da parte de Deus? Aí vem o álibi. Quando eles disseram, é porque ele é parceiro de Satanás. Ele faz dobradinha com o diabo. Ele é um emissário de Satanás. Ele é um servo de Belzebu. Olha a situação que colocaram Cristo. Em outras palavras, quando ele manda o demônio sai porque já está combinado com ele, para que vocês sejam ganhos pela mentira e pelo engano dele. É neste momento que Cristo então fala aquelas palavras sobre o pecado contra o Espírito Santo, mas eu não posso me deter aqui, porque senão eu saio do meu assunto. Mas o fato é que Cristo diz assim, olhem para este homem liberto. Capítulo 12 de Mateus. Esse homem, todos o conheciam aqui, possesso de um espírito imundo. Eu cheguei até ele e o libertei. Agora, o demônio, presta atenção, que estava nesse homem saiu. E esse demônio agora anda por lugares áridos, por lugares secos, procurando repouso. De sorte que, não encontrando repouso, o demônio dirá para si mesmo, voltarei para a minha casa de onde sair. E voltando, se ele encontra a casa é o indivíduo, a casa vazia, varrida e adornada, ele entra
novamente e traz consigo mais 7 demônios. De modo que o estado dessa pessoa, o seu segundo estado, será pior do que o primeiro estado que ela estava. Em outras palavras, antes não tivesse tirado o demônio, porque ficaria somente um. Essa é mais ou menos a ideia. E em seguida Jesus fala assim, deste modo acontecerá com essa geração perversa. Aí surge novamente uma parábola. Essa é a ideia da parábola, de que Jesus toma o exemplo do endemoniado, liberto, passivo de receber novos demônios, para comparar ao povo de Israel. Eu vim a Israel, enquanto a luz do mundo, a palavra pregada, o ensinamento, as curas, as pessoas que eram possessas e foram libertas, tudo isso é como que eu chegasse em Israel, é uma grande casa, e eu varresse essa casa, e eu limpasse essa casa, e essa casa ficasse então limpa, varrida, adornada. Mas vocês têm que receber a verdade. Não basta que eu cure você, o seu corpo. Não basta que vocês comam pão multiplicados. Não basta que vocês tenham Lázaro de volta. Não basta que o leproso tenha seu corpo curado. É preciso que a casa interiormente seja preenchida com a verdade. Se vocês não receberem a verdade no coração, o estado de vocês, depois da minha vinda ao mundo, se tornará pior do que antes da minha primeira vinda. Essa é a ideia. Por isso então, é que neste momento, os judeus falam, tem demônio mesmo de fato. Ele tem demônio. Aí diz que Jesus sai do meio deles. Ou melhor, o finalzinho do capítulo 12, antes de ele sair do meio deles, Jesus estava numa casa, chegam algumas pessoas e falam assim, Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora te chamando. Aí nesse momento Jesus fala tais palavras, que é a palavra de transição para o capítulo 13. Ele diz, quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Tudo isso está ligado dentro de um contexto. Ou seja, aquele povo acabara de rejeitar a Cristo. Quando eles disseram, ele é da parte de Belzebu, eles rejeitaram a verdade no coração. É aí então Jesus fala, a minha relação com a nação de Israel não é uma relação de carne e sangue. Ele diz, se eu nasci do povo de Israel, até o capítulo 12, estive eu aqui a pregar para vocês, vocês rejeitaram o Messias. Agora eu vou me retirar, eu vou pregar, não para a casa de Israel, mas para todo aquele que faz a vontade do meu Pai Celestial. Ou seja, a partir do capítulo 12 ele diz, eu estou agora indo em busca de corações. Não é uma questão dispensacional. Porque os judeus é filho de Abraão. Não existe mais isso. A partir de agora, e isso é pedagógico, porque Deus sempre foi de toda a humanidade. Isso ele quer nos ensinar apenas, que agora, ele diz, quantos receberem a luz da palavra, poderão frutificar para Deus. Capítulo 13 começa, saindo Jesus de casa, dirigiu-se à beira-mar. Ele vai agora da casa de Israel para o mundo gentílico, em busca de corações. Você faz parte desses corações. O problema é que agora quando ele sai, é dito que ele sai como um semeador. E aí a figura se instaura novamente, a parábola. Cristo o pregador é aquele que semeia a semente que é a palavra do reino. E ele sai jogando, enquanto qual a terra? Ele escolhe a terra? Não, ele joga onde tem terra, ele joga. Onde houver terreno, ou seja, a semente, a palavra, é para todos. Vai frutificar no seu coração? Não sei. Vai depender do tipo de coração, porque em cada lugar onde a semente cai, em cada terreno, representa ali um tipo de coração. Diz que uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte caiu num solo rochoso,
outra parte caiu entre os espinhos, e outra parte caiu numa terra boa. Olhem para mim por um momento. É possível que uma semente germine, cresça, lance raízes e dê fruto numa terra que está pisada, que está pavimentada num caminho? Aquela terra endurecida, de tanto tráfego de animais, de pessoas, de carros. Assim são muitos corações que permitem que o curso deste mundo torne o nosso coração uma terra pisada. Estamos tão cheios do tráfego do mundo. Paulo, inclusive, usa em Efésios capítulo 2, versículo 2, a expressão o curso, o tráfego. Tantas coisas trafegam no nosso coração, nos entupimos de todo tipo de notícia. Notícia boa, notícia ruim, notícia verdadeira, notícia falsa. Nos entupimos de todo tipo de ficção, dos filmes, de violência, de adultério, de mentira, de traição. Nós nos permitimos que a nossa vida inteira seja envolvida com todas as coisas ruins e perversas deste mundo. O coração fica tão trafegado dessas coisas. Aí você vai ouvir a palavra, a semente cai, o solo não tem como entrar, penetrar aquele solo. A semente fica na superfície. Diz que vem os pássaros e come aquela semente. Por isso que ao sair daqui hoje é possível que você saia e depois de 5 minutos ou até menos você não tem nem ideia do que você ouviu. Nada valeu, nada tem importância. Foi só mais um culto, foi só mais uma pregação. Ainda mais da parábola do semeador, que eu já ouvi 1 milhão de vezes. Você não para, não tem profundidade. Como a semente também que cai num terreno que parece bom, mas por baixo tem pedras que impedem que aquela semente, ao frutificar ou ao germinar, lance raízes profundas. A palavra tem que ganhar dimensões no nosso coração, no nosso ser. A palavra tem que desenvolver raízes dentro de nós. Temos que meditar, temos que orar a palavra, temos que amar a palavra, temos que compartilhar a palavra. Só para os irmãos terem uma ideia, o tanto que nós somos superficiais, com o coração trafegado. Eu sou igual a vocês, queridos, não se sinta, não estou apontando ninguém, nem falando para ninguém. Todo mundo é igual, nós precisamos de mudanças. Quantos videozinhos de WhatsApp nessa semana você enviou para alguém, com uma piada, uma coisa engraçada? Para alguém. Com um fake news, que você sabia que era fake news e mandou porque você quer perturbar a vida do outro. Você quer arruinar. Tem gente que trabalha para o diabo mesmo, sabe? Ou talvez você não sabia, se você é inocente e mandou. Mas quantos vídeos te interessaram? De sacanagem, de piada, meme, você manda dia todinho aquele rebuliço. E para quantas pessoas você mandou o link da mensagem da semana passada, que foi uma coisa grandiosa? Sentiram como nós nem pensamos em mandar para ninguém link de mensagem? Para quê link de mensagem? 1h10 de mensagem. Quem que vai ouvir isso? Isso é uma bobagem. Mas a piada, isso significa que o nosso coração, irmãos, nós só gastamos tempo com aquilo que nós amamos. Não é que você não pode rir de uma piada. Pode. É engraçada a piada, o meme é engraçado, vamos rir. Mas que isso não tome a nossa vida, o nosso tempo, a nossa história. Não! Vamos ser pessoas crescidas, vamos amadurecer, vamos amar a palavra, vamos ler a palavra, vamos estudar a palavra, vamos orar a palavra, compartilhar a palavra. Vamos fazer algo útil na nossa vida.
até para se divertir, tem que ser com coisa boa. Até para rir tem que ser com coisa boa. Tem que extrair uma coisa boa daquilo. Mas não, nós estamos achando que a vida é essa ilusão que se vive. A outra semente caiu no meio dos espinhos. Jesus fala que os espinhos é o fascínio, é a sedução pelas riquezas. Dinheiro, dinheiro, trabalho, dinheiro, preocupação com esse mundo, dinheiro, 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 tudo, comprar uma casa, reformar a casa, comprar um carro, trocar de carro, aposentadoria, tudo é o dinheiro, tudo nos tomando. Tudo isso são empecilhos, porque o nosso coração não tem lugar para a verdade, mas tem lugar para qualquer coisa que não seja a verdade. Essa é a parábola do semeador. Mas Jesus dá uma explicação que eu não posso deixar de passar para vocês. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Ele fala algo de extrema importância. Jesus diz algo maravilhoso. Versículo 10 ele fala assim, diz assim o texto: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Jesus, por que o Senhor fala às multidões por parábolas? Ao que lhe respondeu: porque a vós outros, presta atenção, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Primeira parte, eu quero que vocês entendam aqui. Jesus fala assim: olha, eu falo por parábolas para que eles vendo, não vejam, para que eles ouvindo, eles não ouçam. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Aí aqui se faz uma doutrina em cima, está vendo? Deus revela para um, não revela para outro. Sai daí em diante pregando que Deus tem os seus queridos para a salvação, e aquele a quem ele não ama, ele joga num lago de fogo para a perdição. É a ideia do calvinismo. Um erro teológico crasso. Um erro teológico terrível. Ah, pastor, mas está aqui. A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas a eles não é isso concedido. Mas quando fala não é isso concedido, você entende então que Deus concede porque Ele quer para um, e não concede para o outro porque Ele não quer conceder? Quando diz a um é concedido, a outro não é concedido, significa que Deus concede a todos. Pastor, você está louco? Como é que é dito que Ele concede a uns e para os outros não é concedido? Você diz que é para todos? Sim, o texto diz que é para todos. Ele concede a todos, mas quantos concebem o que lhe é concedido? Vai depender do coração. Só continuar na leitura, não pare de ler não. Versículo 11, ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será. Então ele dá a todos. Mas aqui tem um detalhe: a quem tem se lhe dará. Você tem? Você tem? Se você tem, você recebe. Se você não tem, até o que tem vai ser tirado. É um jogo de palavras terríveis, mas vocês vão entender agora qual o sentido disso. Eu costumo dizer, olha, as águas de todos os riachos, de todos os rios e de todos os mares correm para o mar, para o oceano. Mas o oceano já tem tanto, está lá o fiapinho do riacho, e tem que se despejar no mar, é porque o mar tem. Então tudo vem para ele. Pastor, ter o quê? Se você tiver um coração desejoso, um coração humilde, um coração sincero, um coração reto, um coração desejoso. Ah, pastor, mas ninguém tem coração reto, só aqueles a quem Deus quer. Não, o texto não vai dizer isso. Eu não acabei a leitura ainda, vou ler com vocês até o final. O fato é que nós nos escondemos atrás do problema do pecado para justificarmos a nossa maldade. Inclusive nos enganaram por muito tempo dizendo que você é uma pessoa má, que você não presta,
e que você não pode fazer nada para mudar, porque tudo depende de Deus. Não é verdade. Deus te criou reto, Deus te criou bom, viu Deus que tudo era muito bom, e o pecado, enquanto o mal que ocupa nossos corações e mentes, não é verdade, é mentira. Pecado é ignorância, pecado é treva, pecado é ilusão, que nos desvia da essência de todas as coisas. Veja o versículo 13: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Agora Cristo vai usar um texto bíblico para fundamentar o que ele acabara de dizer. E ele diz no versículo 14: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Puxa vida, que tragédia. Vendo, não veem. Ouvindo, não ouvem. Como pode ser isso? Como se explica isso? Vendo, não veem. Todas as palavras ditas claramente são como parábolas àqueles que não têm. Por mais clareza que haja na palavra, sempre soará como uma parábola aos ouvidos, e sempre vai surgir diante dos olhos de quem não ama a verdade como algo que não pode ser decifrado. Versículo 16 ou 15. Porque, repita comigo, porque ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Por quê? Tem uma explicação aí, ó. Ou não tem uma explicação? A explicação é a seguinte: porque Deus não gosta dessas pessoas. Porque Deus decidiu que essas pessoas nasceram para queimar no lago de fogo, mas antes de queimarem, viverão na sua eterna ignorância. É isso que está na sua Bíblia? Não, na minha também não está. Na minha diz assim: porque o coração deste povo, este é o motivo. Porque o coração deste povo, o problema está no coração. O coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos. Eles ouviram, mas ouviram de mau grado. Eles não tinham desejo de ouvir. Eles ouviram porque alguém falou, alguém gritou na praça, mas eles não ouviram porque amavam, porque desejavam. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Ouviram com os ouvidos. Ouviram, mas ouviram de mau grado. É aquilo que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4. Quando diz: prega a palavra, insta, a tempo e a fora de tempo, porque haverá um tempo em que os homens andarão cercados de mestres, porque desejam ouvir aquilo que eles querem ouvir, as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e eles não darão crédito à verdade, porque eles não amam a verdade, porque eles não desejam pela verdade. Versículo 15: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. E por que eles fecharam os olhos?
para não suceder que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Ou seja, eles pensaram, se a gente ouvir, se a gente entender, nós seremos curados. E nós não queremos ser curados. Queremos nos manter dentro da caverna. Lugar bom é a caverna. São as sombras, são os ecos, são os dogmas, são os preceitos de homens, são as fortalezas, são os enganos, são as mentiras. Não querem ouvir. O problema está onde? No coração. Veja aqui no capítulo 13, e eu estou me encaminhando para encerrar, quando Cristo faz a interpretação da parábola do semeador, ele diz, olhe no versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra, ele fala da boa terra, ou seja, o seu coração está aí para você. Se tem espinho, se tem pedra, se tem pavimentação, você pode mudar essa história. Não pense em você, pastor, eu oro tanto para Deus. Mas como assim você ora para Deus? Mas se você ora tanto e nada aconteceu, então é porque Deus não quer. E se Deus não quer, então se você continuar do jeito que está, você está fazendo o quê? A vontade dele. Olha o sofisma. Isso é sofisma. Pastor, mas é porque eu peço tanto a Deus. Você vai morrer pedindo, não vai acontecer nada. Mas como assim, pastor? É porque você ora para Deus te dar aquilo que já está aí. Você tem que cultivar os bons hábitos. Você tem que cultivar as virtudes que já estão aí. O Espírito de Deus já habita você. É você que tem que cultivar essa terra, arrancar esses espinhos da ganância, da avareza. É você que tem que se perceber. Quantas vezes Deus já falou com você, já te mostrou e você finge que não está ouvindo? É você que tem que se humilhar diante de Deus e falar, Senhor, eu agora vou agir diferentemente no poder do Teu Espírito Santo. Você já sabe de muita coisa ruim que está no coração. Você sabe. Mas você finge que não está vendo, que não sabe. Porque você ama o pecado. Ama a perversidade. Ama o engano. Aí não tem jeito. Aí religiosamente, Senhor, me liberta disso. Todos vocês são testemunhas. Quantas vezes nós pedimos a Deus o que nós já temos. Às vezes parece que Deus não quer atender. Não. Pedro diz na sua segunda epístola que o Senhor já nos deu todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Aqui diz, o que foi semeado em boa terra, primeiro, é o que ouve a palavra. É o que ouve a palavra e a compreende. Essa compreensão não é intelectual, não é de ordem teológica, não é de ordem acadêmica. Aquele que ouve a palavra e a compreende, a palavra ganha significado e sentido no coração. Interessante que é tão grande a ignorância e as trevas, que alguém vendo nós cantarmos essa canção que cantamos por último, vão nos criticar. É tão fácil apontar uma mensagem tão bonita desta, com tanta riqueza. Uma pessoa vai falar de uma música. Por isso a palavra chega e não frutifica. O que importa é que essa palavra, essa música diz que Cristo veio e semeou a palavra, e semeou também em tipos de corações como este.
Mas é dito nessa música o que raramente ou quase eu nunca ouvi ou não tenho ouvido em outro lugar, nem mesmo em comentários teológicos, que a boa terra é aquele coração que compreendeu. E o Roberto Carlos, se foi ele que fez essa canção, ele colocou a interpretação. Cristo veio, semeou a semente, que é a palavra do reino, e agora cada um que recebeu no coração essa palavra, é que sabe, se você acolhe, você compreende. Se você não acolhe, você não compreende. E lembre-se, que muitos, não poucos, eles fecham os olhos para não compreender, porque eles sabem que se compreenderem, serão curados. E eles não querem ser curados.